Boa tarde, André Martins. Bem-vindo à entrevista Sem Mais. É o candidato da CDU à Câmara Municipal de Setúbal. Em vésperas do início da campanha eleitoral, queria lhe perguntar, face aos resultados das últimas eleições, se não lhe parece que parte de uma posição relativamente confortável para 26 de setembro, tendo em conta a diferença eleitoral da CDU para, nomeadamente, para o PS, o partido ficou em segundo lugar. Se não sente uma posição relativamente confortável desse ponto de vista? Não, quando há eleições, naturalmente que nós estamos sempre dependentes daquilo que os eleitores decidam. E, portanto, só no dia 26 de setembro é que nós vamos ver os resultados. Naturalmente que, tendo em conta a obra realizada, o apoio que temos recebido ao longo destes quase 20 anos da população de Setúbal, reconhecendo exatamente essa obra, de uma profunda e grande transformação da cidade e do concelho de Setúbal, naturalmente que nós estamos confiantes, mas é nesse sentido que nós podemos dizer, mas o nosso empenhamento, a nossa dedicação nesta campanha, na ligação com as pessoas, na proximidade, que é uma nossa bandeira de trabalhar, naturalmente que nós apelamos sempre ao voto, à mobilização das pessoas, porque é fundamental que as pessoas vão votar. A abstenção, como nós costumamos dizer, a abstenção é o nosso principal adversário para o dia 26 de setembro. Certo, mas de qualquer das formas há um grande capital político e o André Martins é transversal a estes últimos mandatos da CDU, é um dos nossos autarcas com maior presença na Câmara Municipal de Setúbal, já até do anterior mandato aos liderados pela doutora Maria das Dores Meiras. Consegue quantificar uma cota-parte do seu trabalho, do seu empenho, da sua missão enquanto vereador e agora candidato? Tem alguns emblemas que possa apresentar ao eleitorado de Setúbal, em termos pessoais, André? Como sabe, nós, quando chegámos aqui à Câmara Municipal em 2002, a situação financeira da Câmara estava no limite, digamos assim, e por isso logo em 2002 nós fomos obrigados a fazer um empréstimo para garantir o pagamento dos salários aos trabalhadores, e depois em 2003 nós fomos obrigados a fazer um contrato de reequilíbrio financeiro com o Governo, um contrato que só termina em 2023 e que significa que neste ano, exatamente, nós temos de pagar 2,5 milhões de euros para amortizar esse contrato. E, portanto, isto foi uma situação muito difícil, mas que nós, as pessoas, os setubalenses e os azeitonenses, acreditaram que nós éramos capazes de ultrapassar estas dificuldades. E os próprios investidores também acreditaram nisso. E, portanto, o que nós temos vindo a verificar ao longo destes anos e nos vários pelouros que eu tenho tido, e designadamente nos últimos 10 anos eu estive à frente do Departamento de Urbanismo, nós conseguimos contratualizar alguns planos, estudos e planos de desenvolvimento que nós temos vindo a seguir. Portanto, nós não fazemos projetos avulsos, nem obras avulsos. O que nós fazemos é planeado, é programado e, portanto, por isso é que nós ainda temos um projeto, que é o projeto da CDU, para continuar a transformar Setúbal. Eu, naturalmente, que nesta... Então, não reclamando para si, digamos, diretamente e objetivamente nenhum dos louros, porque é que consegue dizer porque é que foi a escolha recaiu sobre o André Martins? Bom, a escolha recaiu sobre mim, isso naturalmente, como sabe, é uma avaliação que é feita e que não é feita por mim. Para mim, o que eu tive de avaliar é se eu tinha condições para assumir esta responsabilidade.
e, portanto, assumir este desafio. E eu, quando me foi colocada a questão, e tendo em conta as responsabilidades que eu também tenho nesta obra, não é? Que tem vindo a ser desenvolvida, naturalmente que é um projeto coletivo, mas eu assumo aí as minhas responsabilidades. Eu queria referir que nós temos dois planos, fundamentalmente, dois planos que nós estamos a seguir. Um é o Plano de Desenvolvimento Estratégico, que foi elaborado pela equipa do professor Augusto Mateus, que é Desenvolvimento Estratégico de Setúbal 2016-2026. É um plano, portanto, que na base de um diagnóstico e, portanto, de linhas de orientação que nós temos vindo a seguir. Por outro lado, temos também um plano de mobilidade sustentável, que eu tive a oportunidade também de contratualizar, e que tem estado a transformar na qualidade de vida e na qualidade do ambiente, e neste caso concreto também na mobilidade, em que a cidade de Setúbal e o Conselho, de uma maneira geral, têm, portanto, beneficiado destes instrumentos. E, portanto, isto faz parte de uma política que nós, e de um projeto político que nós, naturalmente, consideramos que temos condições para continuar a servir melhor Setúbal, os setabalenses e os azeitonenses. Podemos inferir então que há aqui um projeto de continuidade relativamente aos mandatos anteriores, desta feita liderado pelo André Martins? É um projeto... Ou vai imprimir, digamos aqui, algumas nuances que são naturais do ponto de vista do perfil dos autárquicos, digamos assim? Naturalmente que as pessoas são todas diferentes, mas isso, o que conta aqui fundamentalmente é, de facto, o projeto político. E o projeto político é este que as pessoas conhecem, quais são as orientações, qual é a forma, como é que nós trabalhamos. Trabalhamos com as pessoas. Em primeiro lugar, nós, é importante dizer que continuaremos a fazer a descentralização para as freguesias. Esta é uma bandeira que nós temos e que demonstra estes anos de trabalho e de aprofundamento da relação com as autarquias, com as freguesias, que há uma maior facilidade de relação com as pessoas e com os problemas a nível local. A Câmara de Setúbal já é uma máquina muito pesada e, portanto, para resolvermos pequenos problemas, pequenas iniciativas e estar próximo das realidades, naturalmente que a descentralização em crescendo que nós temos vindo a fazer para as juntas de freguesia permite-nos ter essa proximidade, essa relação com as pessoas e, portanto, naturalmente que os resultados são positivos, as pessoas reconhecem esse trabalho da proximidade e da vantagem dele existir. Por outro lado, nós temos também uma questão que é fundamental neste tempo já não estou a falar daquilo que foi o que caracterizou fundamentalmente estes mandatos, mas estou a falar de novos problemas, novas questões, novos projetos com os quais nós nos temos de confrontar. Da habitação, julgo eu. Nomeadamente da habitação, julgo eu. André Martins. O caso da habitação é outro. Naturalmente que esse é um grande desafio, uma oportunidade. É uma oportunidade porque criou-se agora a possibilidade de uma relação estreita com a administração central, de nós virmos a ter contratos de relação com a administração central para três vetores de intervenção que são fundamentais. O primeiro é a erradicação das barracas no Conselho de Setúbal. Era um problema que se arrastava há algum tempo e que, neste momento, esse protocolo e essa garantia está assumida entre as partes. A Câmara Municipal está já... Do PRR. Estamos a falar dos fundos que eventualmente virão através do PRR. Os fundos, isto também, nas três componentes que eu refiro, para além desta, da erradicação das barracas, tem mais duas. Uma que é a de nós avançarmos para a Câmara Municipal avançar para a construção de novas habitações, para resolver o problema da lista de espera que nós temos na Câmara Municipal de pedido de habitação. E, portanto, a Câmara fez esse levantamento, tem esse levantamento e, portanto, é o compromisso e também o compromisso financeiro da parte do Governo e com a possibilidade de
apresentarmos a candidatura ao PRR e de, portanto, avançarmos para resolvermos também esse problema. Por outro lado, também há o compromisso da parte do Instituto do IRU de avançar com a construção de habitação com renda acessível para que o próprio IRU construa nos terrenos que tem aqui em Setúbal e, portanto, ter aqui uma oferta de habitação que é muito importante para uma classe média se poder instalar em Setúbal. E, portanto, naturalmente que isto é um grande desafio, é um empenhamento que já está a correr e que só esperemos é que as candidaturas estão já elaboradas, porque nós tivemos a oportunidade de desenvolver atempadamente a estratégia local de habitação e foi com base nessa estratégia que nós estamos agora a apresentar as candidaturas e já temos estes protocolos assinados também com o IRU. Mas queria referir uma outra situação. Deixa-me só interrompê-lo. Estamos aqui a falar de uma bolsa financeira de algumas centenas de milhões de euros, pelo que tem sido divulgado. No seu conjunto, nós estamos a falar de valores que andar à volta dos 300 milhões de euros. Em termos de investimento, naquilo que está acordado entre as partes, aponta para um valor global dos 300 milhões de euros. E, portanto, é bastante... E não será nenhum anúncio eleitoral, uma vez que há esse protocolo com o Estado, à partida não será nenhum anúncio eleitoral, digamos assim, pergunto eu. Eu queria lhe dizer uma coisa que eu acho que é fundamental e ainda bem que coloca essa questão. Nós não precisamos de tomar decisões com medidas eleitorais ou eleitoralistas ou populistas, como se costuma dizer. Como eu digo, nós temos um programa, temos um projeto e vamos preparando, nós elaboramos a estratégia local de habitação antes de sabermos que iria haver esta possibilidade de financiamento, não é? E, portanto, nós cumprimos, fizemos o trabalho de casa, como se costuma dizer. E quando o IRU disse assim, bom, nós estamos em condições para avançar com a preparação das candidaturas. Nós já tínhamos a estratégia local de habitação para podermos avançar e termos um quadro claro de intervenção. E, portanto, nós não precisamos de fazer essas campanhas eleitorais. Rejeito essa etiqueta. Quais são os outros dois pontos, André Martins, que ia especificar? Este é o caso da habitação. Um outro caso, já agora que estamos também a falar da relação com a administração central, também é importante dizer que todos nós sabemos que a questão da saúde é da responsabilidade dos governos, do Estado, não é? Mas nós temos aqui problemas gravíssimos de saúde, designadamente de equipamento, de falta de equipamentos de saúde ou de falta de qualidade de equipamentos de saúde. É um projeto que, ou melhor dizendo, um compromisso que nós naturalmente reivindicamos, defendendo os interesses das populações de Setúbal e que agora também conseguimos pôr em prática. E assumimos também esta responsabilidade de dizer que nós nos substituímos ao governo. É o caso do Centro de Saúde de Azeitão, que já está em construção e que, naturalmente, trata-se de um acordo que nós fizemos com a ARS, a Administração Regional de Saúde, e que, portanto, nos permitiu uma primeira candidatura que foi avançada e em que a Câmara Municipal, como vem acontecendo, assumiu a responsabilidade do terreno para a instalação do Centro de Saúde. Depois, fomos nós que assumimos a responsabilidade de lançar o concurso. Depois, também assumimos a responsabilidade da elaboração dos projetos da especialidade. Agora assumimos a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar a obra. E depois também assumimos a responsabilidade de fazer os arranjos exteriores. Ou seja, uma responsabilidade que é do Estado, é a Câmara Municipal que com os seus meios está a substituir esta responsabilidade. Mas temos também outros dois centros de saúde, um que é conhecido como o Centro de Saúde do bairro do Liceu e o outro da Bela Vista, em que a Câmara Municipal também já disponibilizou os dois terrenos para a instalação destes dois centros de saúde. E estamos já
nós a assumir a responsabilidade da elaboração dos projetos. E a seguir, certamente, que nos vão dizer que nós temos de apresentar as candidaturas, nós temos de lançar os concursos e temos de acompanhar as obras. Nós assumimos esta responsabilidade. É uma garantia, caso o Governo falhe, que esses projetos avançarão de modo próprio ou depois há a questão do financiamento, evidentemente, para resolver? Nós avançamos com as candidaturas, nós avançamos com os concursos, mas atenção, porque o financiamento tem de ser garantido e quem tem a responsabilidade de garantir o financiamento, naturalmente, é o Governo, é a Administração Central. Agora, nós não tínhamos era de estar envolvidos neste processo, porque a responsabilidade é toda do Estado. Mas nós, porque sabemos que isto são equipamentos fundamentais para a vida das pessoas, no caso da saúde nós não podemos descurar, e, portanto, assumimos essa responsabilidade. Temos o caso do hospital, que nós, como se sabe, acompanhamos desde há vários anos, e que foi na sequência, em 2020, de uma reunião da Sra. Presidente com a Sra. Ministra da Saúde, e em que nós concluímos dessa reunião que era necessário tomarmos medidas porque o Ministério da Saúde não estava em condições de resolver, de dar garantias que ia resolver o problema do hospital. E foi na sequência dessa reunião que o Partido Comunista apresentou, em sede do Orçamento do Estado para 2021, portanto, o avançar com a proposta dos 17.200.000 euros para garantir a execução do projeto de ampliação do Hospital de Setúbal. Felizmente... Continua pendente daquele negócio da venda do Atão, não é? Ora bom, concorda com essa... Neste momento não é essa a questão. Essa foi a questão inicial. É que se dizia, o Governo dizia que ia avançar o centro de saúde, mas, portanto, colocava aqui a questão de primeiro fazer a venda do Hospital do Otão e que depois é que avançava com isso. Aliás, o candidato do Partido Socialista, que como sabe é vereador também aqui na Câmara de Setúbal, garantia na Câmara de Setúbal que o hospital iria ser ampliado, mas o que é facto é que não havia no Orçamento de Estado a garantia desse financiamento. E, portanto, essa garantia veio a ser assumida, naturalmente, por proposta do PCP e, como eu já referi, na sequência da reunião que nós tivemos com a Sra. Ministra da Saúde e em que concluímos que, de facto, o Ministério da Saúde não estava em condições de garantir essa ampliação. Neste momento, felizmente, as coisas estão encaminhadas. O que me está a dizer, peço desculpa por interrompê-lo, é que há garantia, a CDU tem garantia na decorrência dessa reunião havida com o atual Presidente de Câmara e com a Sra. Ministra da Saúde, que a ampliação do Hospital de São Bernardo não estará dependente do negócio do Otão. É isso que me está a dizer? Foi a garantia que tivemos? É isso que estou a dizer, porque o orçamento de 2021 tem lá o valor necessário para, portanto, avançar com a obra. Como se sabe, já foi disponibilizada a verba para lançar o concurso e, portanto, agora seguir-se-á certamente, naturalmente, a disponibilização da verba para realizar a obra. Tem havido uma grande gincana política à volta de uma questão que é tão central e tão importante para os setubalenses. O André Martins concorda com isso, esse aproveitamento político, nomeadamente várias coisas, uma certa gincana política à volta deste processo do Hospital de São Bernardo, o passar de culpas, o ganhar alguns ganhos políticos com o facto de avançar ou não avançar a obra. Isso parece aqui um bocadinho política antiga, não parece? Qual é a sua opinião? Há um cartaz, aliás, na porta do hospital. Infelizmente, ainda se faz política assim. E é profundamente lamentável que tanto o PS como o PSD basta passar à porta do hospital e também no Centro de Saúde de Azeitão, junto às instalações do Centro de Saúde de Azeitão, para ver o aproveitamento político, neste caso do Partido Socialista, do candidato do Partido Socialista, e já agora permitam-me uma nota, eu não gosto muito de falar destas coisas, mas nós estamos em campanha eleitoral e também é preciso haver aqui esclarecimento. A avaliação que eu faço da candidatura do Partido Socialista é de que é uma candidatura muito fraca. Neste momento, depois do que nós temos estado a observar, eu tenho de transmitir isso aos setubalenses e aos azeitonenses. Porquê? Porque o candidato do Partido Socialista
tem-se vindo a esconder atrás das políticas do governo do Partido Socialista e até da presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista. Há coisas estranhíssimas que eu, por exemplo, foram afixados os primeiros cartazes aqui na cidade, no concelho de Setúbal, e em que aparece as imagens do candidato Fernando José e da candidata Ana Catarina Mendes. Mas não se sabe, não se diz no cartaz a que é que são candidatos. Mas E, portanto, isto leva um pouco... que eu percebo o que está a dizer, mas um é candidato à Câmara, a outra candidata é à Assembleia Municipal. Naturalmente que nós ouvimos dizer estas coisas, mas eu nunca vi em nenhum, eu já por aqui há uns anos, eu nunca vi em nenhuma campanha eleitoral haver um cartaz com um candidato à Câmara e com um candidato à Assembleia que não tenha lá o nome e a dizer que é candidato a isto e o outro que é candidato àquilo. E por isso dá um bocado a ideia que o candidato à Câmara, que parece que foi uma 10ª escolha, ou não sei lá o que é que foi, porque isso não tenho de dizer isso, mas é o que se diz por aí, que se esconde um pouco da figura da presidente do grupo parlamentar. Pronto, isso é uma questão. Mas há outra questão há outra questão que para nós é um pouco mais complicada ainda, que é assim, há uma candidatura, mas que um candidato, e como eu estava a dizer, que se vem escondendo atrás das políticas ou das promessas do governo socialista. Porque é que eu digo que é uma candidatura fraca? É que um candidato a uma Câmara Municipal tem de estar preparado para ser presidente da Câmara com qualquer governo, seja do Partido Socialista ou seja de outro partido qualquer. Quando se vem para a Câmara, tem de ser uma candidatura, isso é que é uma candidatura forte. Agora, quando o candidato, naquilo que dá a informação às pessoas, nos debates, nas entrevistas, etc., naquilo que escreve, fala sempre da iniciativa do governo socialista e, portanto, o governo socialista é que vem resolver os problemas de Setúbal. Há de resolver a seu tempo e conforme as responsabilidades. Agora, o candidato a presidente da Câmara tem de apresentar uma candidatura, e nesse sentido que eu digo uma candidatura forte, que esteja à vontade e com condições para enfrentar qualquer governo na reivindicação, naturalmente, na reivindicação, mas também na negociação, na disponibilidade para negociar no sentido de atingir os objetivos, que é servir a população de Setúbal e de Azeitão. De qualquer das formas, André Martins, é o que consta, é o que se supõe que haverá aqui um esforço enorme do Partido Socialista em tentar, pelo menos, a retirada da maioria absoluta, se não a conquista da Câmara, como é evidente. É esta a verdadeira ameaça da CDU nestas eleições, é eventualmente perder a maioria absoluta? Qual é o seu sentimento sobre esta matéria? Há bocado ironizou, agora queria que me dissesse verdadeiramente o que é que pode estar em causa aqui. É assim, para nós, o principal adversário nestas eleições, aqui em Setúbal, o principal adversário é a abstenção. Nós temos feito uma campanha de proximidade, como sempre fazemos. E nessa campanha de proximidade, a reação das pessoas é praticamente unânime. Mas nós sabemos que não é unânime, não há cá unanimidades. Mas a esmagadora maioria das pessoas com quem nós conversamos é o reconhecimento da obra que tem sido feita, da transformação profunda, alargada, que tem sido feita no concelho de Setúbal. E, portanto, se nós recebemos essas mensagens das pessoas com quem contactamos, naturalmente que nós consideramos que a principal ameaça nos resultados eleitorais para a CDU é a abstenção. Daí que nós façamos um apelo muito sentido para que as pessoas vão votar no dia 26 de setembro. Porque se as pessoas forem votar, naturalmente que a CDU há que ter uma maioria absoluta. Só pode ser assim, não pode ser assim. Esse hipotético aumento de abstenção não pode advir do facto de a atual Presidente ter ganha aqui um capital político que extravasa um bocadinho o eleitorado da CDU e agora poder haver um esvaziamento através da abstenção, nomeadamente. Então não acredito que isso possa suceder, uma vez que está preocupado exatamente com a abstenção.
Não, mas eu estou preocupado com a abstenção porque nós sabemos e porque nós avaliamos os resultados eleitorais dos últimos atos eleitorais, todos, Evite e sempre. e o que nós temos vindo a verificar é que, tendencialmente, há maior abstenção. E isso é um risco para a democracia, naturalmente, mas para nós, por isso é que eu digo, a maior ameaça para nós, do melhor resultado da CDU aqui em Setúbal, é de facto haver muita abstenção, porque havendo muita abstenção, aqueles que reconhecem a nossa obra, o nosso trabalho, naturalmente, se não forem votar, a CDU terá um resultado menor. E por isso é que esse é o nosso grande objetivo, é que as pessoas vão votar, não é naturalmente as candidaturas que estão no terreno que ameaçam a nossa candidatura. Como é que vê já agora outras candidaturas? Temos também uma pretensão de um anterior candidato do PSD vir, digamos, aqui à disputa eleitoral, refiro-me ao candidato do PSD. E esta fragmentação, peço desculpa, de outras candidaturas mais pequenas, não farou também aqui alguma moça nesse sentido? Naturalmente que há sempre alguns votos que se dispersam por aí, mas nós isso não ameaça a nossa posição de maneira nenhuma. Relativamente à candidatura do PSD, naturalmente que nós também ouvimos o que é que as pessoas dizem na rua, quando nós contactamos, o que é que falam, quando falam sobre os outros candidatos. E, portanto, há essa nota muito sentida que nós verificamos no terreno, de que o candidato do PSD, em determinada altura, abandonou a Câmara, o mandato, etc., e optou por outra candidatura, no caso de Lisboa. E, portanto, agora regressa, e naturalmente que as pessoas têm esse sentido. Acho que vai haver Há essa manifestação. Mas há aqui uma outra questão já agora, e que tem a ver com aquilo que há bocadinho estávamos a falar, relativamente ao hospital. O PSD tomou a iniciativa de ir colocar o maior cartaz junto ao hospital a dizer que não querem apiadeiros cá em Setúbal, ou não querem cá nenhum apiadeiro, referente-se à situação do hospital. Agora, nós depois vamos verificar, afinal, o candidato do PSD foi o único que não votou a favor portanto, da inclusão no Orçamento de Estado da verba para o hospital, para a expansão do Hospital de Setúbal. Isto é, que são as tais campanhas que já não são adequadas a esta transparência e a esta afirmação de clareza e transparência das candidaturas. Está a detectar aí uma incoerência. Evidentemente, nestas entrevistas não há aqui o pressuposto contraditório, mas como vamos fazer entrevistas também aos outros candidatos, podemos sempre aqui fazer um confronto. De qualquer das formas, neste tipo de eleições em que há a saída, enfim, por razões legais, de uma presidente, enfim, forte, com um grande capital político, que teve 12 anos à frente do município, é difícil também. A tarefa do André Martins não é assim tão fácil quanto isso, até porque os outros partidos parece que estão a ver aqui uma abertura de janelas, de oportunidades para aumentarem o seu score eleitoral. Sente-se bem nesse papel de eventualmente vir a ser um sucessor, nestas circunstâncias, da atual Presidente? Não sei se ficou clara a questão. Naturalmente que quando há mudanças, haverá, as pessoas refletem também sobre essas mudanças. Do que se trata aqui, portanto, a Maria das Dores tem manifestado vastas vezes a sua convicção, o seu conhecimento, o seu saber sobre a avaliação que faz do meu trabalho ao longo destes anos. Eu fui durante 10 anos vice-presidente da Câmara e, portanto, de um trabalho estreito de colaboração com ela. E, portanto, ela própria afirma na sua convicção de que eu terei as condições e as características para seguir este trabalho. Pode-me só confirmar se foi mesmo uma escolha da Presidente? Uma escolha no sentido de ser ela, digamos, a propor o seu nome para avançar dentro de um grupo de 4 ou 5 potenciais candidatos? Pode-me confirmar isso?
Eu não posso confirmar isso porque, como sabe, as candidaturas são apresentadas pelas forças políticas e, portanto, quem falou comigo, e eu não vou também falar de conversas particulares aqui. O que nós sabemos é que tem havido essas manifestações da parte dela, que são públicas, e que houve ao longo dos anos. Eu lembro-me ainda, quando foi em 2017 que eu saí do Executivo para ir para a presidência da Assembleia Municipal, ainda algumas pessoas se hão de lembrar do discurso que ela fez, e referindo-se à minha pessoa, e portanto eu sobre isso e as pessoas... Também, verdade seja dita, houve alguma especulação sobre eventuais desentendimentos entre a Presidente Torres Meira e o André Martins. Não sei se está recordado disso. Não tenho conhecimento, sinceramente, não tenho conhecimento nenhum disso. Martins se afastou um bocadinho melhor, julgo até por questões de razões familiares, julgo eu. Isso é outra questão, não é? Eu tive momentos que são da vida das pessoas, não é? É evidente, não queria abordar essa questão, mas sim. Mas isso sim, agora de outra maneira não. O facto de eu, por essas razões de saúde familiar, eu não me sentir em condições para continuar a dar o esforço que vinha dando enquanto vice-presidente e enquanto vereador do urbanismo, e que, portanto, passando para a Assembleia Municipal, isto criava melhores condições para eu também ajudar a resolver este problema. Eu queria só fazer o contraponto, porque na altura houve essa especulação, por isso é que eu estava-lhe a colocar-lhe a questão, porque realmente, neste caso, verificou-se que a Presidente, aliás, tem feito uma campanha muito, enfim, enfática à candidatura do André Martins aqui em Setúbal. Portanto, não há desentendimento, grosso modo. Não, isso não, naturalmente que nesta vida de trabalho também duro, não é? Duro, a tempo inteiro, como se costuma dizer, naturalmente que nem sempre pensamos da mesma maneira, nem sempre, mas o que é um facto é que os processos avançam, as obras estão em curso e o projeto continua em andamento. Isso é normal, não é? Nas relações pessoais entre as pessoas, haver, por vezes, algumas situações, mas o que é fundamental aqui é nós mantermos essa relação de grande amizade. Eu acho que da parte dela, não vou eu agora aqui substituir-me a ela tem-o feito publicamente, e da minha parte também, esta relação de amizade que se estabeleceu, são quase 20 anos, não é? E a confidência política que o levou agora a ser candidato a sucedê-la à frente do município de Setúbal. É verdade que também teve alguma... Diz-se que foi o pai da ideia do Parque Urbano de Várzea? Bom, o Parque Urbano da Várzea, isto tem uma história, estas coisas são assim, não é? Tudo tem uma história. O Parque Urbano da Várzea surge na sequência das cheias que houve em Setúbal em 2008. Foram, de facto, situações muito complicadas, designadamente para a atividade económica, para algumas famílias também, mas em particular para a atividade económica da Baixa de Setúbal, com as cheias, e portanto, nessa altura, eu, como tinha a responsabilidade do urbanismo e como também já tinha tido a responsabilidade da área do ambiente, eu desencadeei algumas iniciativas junto da Administração Central, no sentido de encontrarmos as soluções para as bacias de retenção, aquilo que veio a ser as bacias de retenção, ou seja, criar uma situação de controle de cheias na cidade de Setúbal. E, portanto, esse foi o grande projeto que tratámos na altura com a Administração Central, avançou-se para esse projeto, para essa obra, bom, e depois verificou-se que a solução encontrada para fazer esse controle de cheias era através das bacias de retenção. E a bacia de retenção, naturalmente, que é o Parque da Várzea, é a área da Várzea, a Várzea de Setúbal. Bom, e quando a questão se colocou assim, naturalmente que estavam criadas as condições para nós avançarmos para fazer ali um parque verde, um parque urbano. Naturalmente que tivemos depois de negociar com os proprietários dos terrenos, porque era necessário que os terrenos passassem para a posse do município. Isso foi feito, foram feitas essas negociações e, portanto, criaram-se as condições para avançar com o projeto hoje existe, agora nós temos é fazê-lo de forma faseada, porque nós estamos a falar de alguns milhões de euros
portanto, ele, como se sabe, está a avançar e todos os anos irá avançar mais algumas ações que hão de completar esse projeto. Mas já hoje os setubalenses podem, e quem nos visita, podem fazer as caminhadas, as condições estão garantidas para se fazerem essas caminhadas, naturalmente que a qualificação há de continuar. Muito bem, eu julgava que ia puxar um bocadinho mais de galões nesse projeto em concreto, mas adiante. André Martins, estamos... É sempre um trabalho de equipa e por isso é nessa base que nós trabalhamos e puxarem pelos galões, nestes casos, o trabalho de equipa não faz sentido nenhum. E estamos quase a terminar aqui a nossa hora. Duas perguntas em concreto. Em primeiro lugar, como é que vai decorrer a campanha? Quais são as premissas de quem já falou há pouco, de mais proximidade com o eleitorado, por aí fora? E a segunda, em caso, vamos colocar a questão de perder a maioria absoluta, qual é a sua tendência de chamar alguma força política para trabalhar com a CDU? Nós já trabalhamos em maioria relativa. Não foi fácil, mas nós conseguimos fazer com que as outras forças políticas reconhecessem que os nossos projetos, o nosso trabalho junto das populações se sobrepôs a algumas divergências e até a alguns empecilhos, chamemos-lhe assim, que algumas forças políticas quiseram na altura fazer vingar. E, como sabe, é conhecido que houve uma dificuldade na aprovação do orçamento. E passados alguns meses, foi a própria oposição que nos veio pedir para nós apresentarmos o orçamento, para viabilizar o orçamento. Nós sabemos como fazer, sabemos como gerir e, portanto, mesmo que por dificuldades que poderão decorrer, de facto, das pessoas não irem votar. Esse é, como eu já referi, o grande problema que se pode colocar, ou o maior problema que se pode colocar, e isso aí, naturalmente, colocar-nos numa situação de não ter uma maioria absoluta, mas se isso vier a verificar, eu creio que nós saberemos ultrapassar essas dificuldades, sempre negociando, sempre abertos naturalmente à participação, ao entendimento com outras forças políticas, mas o projeto é da CDU, é o projeto para continuar, não poderia ser de outra maneira. O André Martins estará preparado nessa circunstância para atribuir pelouros aos vereadores eleitos de outras forças políticas? Neste momento, eu não posso pensar de outra maneira. A confiança que me é transmitida pela relação que eu tenho no terreno com as pessoas, não dá para estar agora aqui a fazer especulações dessas, não é? Ainda que por cima são em sentido contrário às minhas expectativas eleitorais. Porque não nós pensarmos na possibilidade de aumentar a votação da CDU? É uma interrogação que fica e um desafio que fica para os setubalenses e para os azeitonenses. Se perderem a Câmara, como é que... Peço desculpa. Peço desculpa por me rir, mas realmente que é um cenário que não está em cogitação na sua... Realmente que nós acreditamos que os setubalenses e os azeitonenses, quando falam connosco, estão a fazê-lo de uma forma sincera e, portanto, sendo assim, essa hipótese não se coloca. Muito obrigado. Felicidades para a campanha que se vai iniciar daqui a uma semana ou pouco mais do que isso. Muito obrigado. Obrigado e felicidades também para o Sem Mais. Certo? Obrigado. Obrigado, Martins. Felicidades. Obrigado.